Imigrante, eu vou falar uma das coisas mais importantes que você vai ouvir na sua vida, cara. Sério mesmo. Parou de acreditar que por você não falar o idioma igualzinho a uma pessoa nativa, ou não falar fluente ainda, que o Got the Job não vem por conta disso. Parou de acreditar nessa baboseira que a tua cabeça tá te contando. Meu bem, isso não é verdade. Não é verdade. Se isso fosse verdade, eu não ia estar entupida de alunas e alunos que estão no exterior, que não são fluentes no idioma. Tem gente que nem sabe falar o idioma. E não fala como pessoa nativa e tá conseguindo o Got the Job. Isso não é verdade. A partir do momento que uma pessoa conseguiu, você deixou de ter a oportunidade de dizer que é impossível, certo? E tem um monte de gente conseguindo. É só você olhar a quantidade de Got the Jobs que eu tenho na minha coleção. E durante a rota sua carreira no exterior, você até vai ver bastante dessas histórias inspiradoras também. Mas olha, não é verdade que essa questão do idioma, de você não falar fluentemente ou de você não falar igualzinho nativo. Eu sinto que, eu percebo que vocês muitas vezes se prendem muito a isso, a querer falar igualzinho a um nativo fala, sabe? E não faz nem sentido isso, não faz sentido, sabe? Você não é desse país e tá tudo bem, sotaque é uma coisa normal, sabe? Sotaque é um sinal de coragem, que você teve coragem de aprender outro idioma. Vai ver se o nativo tem outro idioma aí, pra ver se eles não falam. Não fala, gente, eles não falam outro idioma. Você já está à frente de muitos nativos. Você já parou para pensar isso? Que você está à frente de muitos nativos por você saber outro idioma. Eu aposto que você nunca valorizou o seu idioma assim. A gente sempre quer falar aquele idioma novo perfeitamente, ao invés de valorizar o fato de que nós temos aquele idioma e o português. Tem pessoa que me segue que tem 3 idiomas e não valoriza isso. Fica achando que só porque não sabe falar o idioma perfeitamente igualzinho nativo, tá ficando para trás. E esse tipo de crença, ela atrapalha você na sua caminhada até o Got the Job. Porque toda vez que você se prende a essa crença, você não tá colocando a sua cara a tapa, você não tá se expondo e se jogando para você conseguir um Got the Job, sabe? E entenda isso. Uma vez que você saiba se vender, imigrante, você vai ter mais domínio do que dizer sobre você. E dificilmente o idioma vai te parar nesses casos. Dificilmente, quando você se valoriza, quando você se aceita, dificilmente você ter um sotaque vai atrapalhar você. Você vai ter confiança, você vai saber que você é o suficiente. Porque você enxerga, você se aceita. Então aceita que você não vai falar igual a um nativo, talvez nunca. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Sabe? Olha que legal aqui o que a Ju falou. Essa é uma aluna minha, Juliana, ela tá na França. Ela falou, eu me esforço para falar direitinho outro idioma. Mas eu também não quero perder o meu sotaque. É a minha identidade, eu valorizo as minhas origens. É isso. É valorizar que nós não somos desse outro país e tá tudo bem. É valorizar que nós somos pessoas o suficiente, mesmo vindo de outro local. E você não saber aquele idioma do jeito que o nativo fala, ou até não saber ainda com fluência, não significa que você não vai conseguir o Got the Job. Cara, quantas alunas eu tenho que, por entender o que dizer sobre elas, não precisam ser fluentes no idioma. Sabe por quê? Porque elas se preparam para aquilo que elas sabem que vai ter demanda. Entendeu? Essa que é o ponto de virada aqui para você. Porque no momento, digamos que você não tem fluência ainda no idioma, certo? No momento, então, você fica se concentrando no quê? Em aprender mais o idioma. Cada vez mais, cada vez mais. Tem certas coisas, e eu tô falando isso por experiência própria, tem certas coisas que a gente só aprende no campo de batalha mesmo, a gente só aprende vivendo. Muita coisa de vida profissional a gente só vai aprender estando naquele ambiente de trabalho. Não adianta a gente querer ficar se preparando muito para isso. Então, em muitos momentos, a pessoa que não é fluente, ela quer se concentrar só no estudo do idioma. E ela deixa a desejar o estudo do mercado de trabalho no país desejado. Então, quando chega a hora H, o vocabulário dela, ele tá muito... como é que eu vou dizer? Ele tá muito limitado. O vocabulário dessa pessoa que está se concentrando em aprender o idioma, ele ainda tá limitado porque essa pessoa, ela não entende o que ela precisa aprender. Ela só está conseguindo aprender
aquilo que a professora de inglês ou o professor de inglês está passando, certo? Então a pessoa, ela não entende, tá, qual que é a demanda do mercado de trabalho para eu poder treinar isso? Então ela deixa a desejar no lado mais importante do aprendizado, que é o aprendizado sobre processo seletivo. Uma vez que você entenda, tá, o que eu preciso aprender? O que eu vou precisar falar sobre mim? Quais são os pontos que eu vou precisar desenvolver numa entrevista, num currículo? Quando você tem visão disso, você se prepara para isso e entende o que você precisa aprender naquele idioma. E é por isso que as minhas alunas têm conseguido, com tanto sucesso, mostrar quem elas são quanto profissionais. Mesmo quando elas não são fluentes no idioma. Porque elas têm a sacada de, tá, eu entendi o que eu preciso falar sobre, então eu vou praticar o que eu preciso falar sobre. E aí ela tem mais domínio na hora dela falar alguma coisa, na hora dela trazer alguma coisa no currículo. Fica mais fácil. E elas são sinceras com as pessoas, tá? Nenhuma delas mente falando, sou fluente aqui. Elas já chegam na entrevista normalmente já falando, olha, eu não sou fluente, se você puder falar um pouco de calma. E ainda assim elas se destacam. Se tornam as pessoas que conseguem um Get the Job. Então, assim, o que eu quero trazer aqui para você? É que você entenda que você primeiro precisa acreditar que você é o suficiente, independente de ter sotaque ou não ter fluência. E segundo, uma vez que você também tenha o herói do conhecimento ao seu lado, quando você tem conhecimento sobre processos seletivos no exterior, você tem domínio. Nada vai parar você, nem o idioma, tá? É isso que eu quero que você entenda aqui agora. Eu percebo que uma boa parte das pessoas que são imigrantes, elas acreditam que ser imigrante, ser brasileira, ser de outro país, né? Que às vezes você aí está assistindo a mim, e você é de Moçambique, Angola, enfim. A pessoa acredita que ser de outro país vai atrapalhar ela de conseguir o Get the Job. É aquela coisa de os nativos é que tem vez. E eu, quanto imigrante, sempre vou ficar para trás. Eu nunca vou ser a pessoa escolhida, né? E, para mim, esse é um dos maiores mitos que a galera vai espalhar por aí. Porque as pessoas querem te ver bem, né? Mas elas não querem te ver melhor do que elas. Então, elas gostam de espalhar esse rumor para que todo mundo fique na mesma situação que ela está, que é o limbo. Fazendo, às vezes, um trabalho em faxina, em loja, que tem seu valor. Eu não estou desvalorizando nada, nenhum desses trabalhos do subemprego. A grande questão é que se você quer mais, você merece ter mais. E você ficar ouvindo as pessoas que estão nessa situação e não têm coragem para sair ou não querem sair disso, só vai te atrapalhar, sabe? Então, eu acho que muitas vezes a gente fica ouvindo essas vozes das pessoas e isso atrapalha muito, muito a gente de entender, sabe, que nós somos sim capazes, mesmo sendo imigrantes. Que o nosso status imigratório, ele não tem relevância para a empresa que está ali do outro lado. Tudo que a empresa quer é a melhor pessoa para aquela vaga, ela quer contratar a melhor pessoa. Ela não quer ficar contratando só porque é um nativo, mesmo sem essa pessoa ter qualificações. E aí, imigrante, é que o herói o suficiente vem à tona. Quando você entende que você é o suficiente, você começa a enxergar que ser imigrante não é um problema, muito pelo contrário. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil, ele é um país que ele valoriza muito a qualificação dos profissionais. Você já deve ter reparado isso, o quanto que a gente impulsiona as pessoas a, por exemplo, fazer faculdade. No exterior, se você for observar, não é assim. Tem muitas pessoas que você vai conhecer no exterior que nunca fizeram faculdade. Porque a faculdade, a universidade, ela não é um estímulo de qualificação. Porque em muitas áreas, as empresas não veem necessidade de você ter feito faculdade para você trabalhar nela. Então, o fato de você já ter a universidade, já ter uma formação, já ter trabalhado na área, já mostra que você tem qualificações. Brasileiro, meu povo, é muito super qualificado. Sério mesmo, o brasileiro é super qualificado, muito qualificado por conta disso, pela valorização que a cultura brasileira dá para a educação acima da escola, entendeu? Aos cursos, aos ensinamentos. E até porque também nós temos, infelizmente, no mercado de trabalho
do Brasil, nós temos uma certa tendência a essa meritocracia inexistente, né? Você já deve ter reparado isso, que a gente tem que se qualificar muito para conseguir uma vaga que às vezes é pequenininha, né? Uma vaga que vai pagar a gente pouquinho. Quantas vezes a gente não teve essa sensação de que a gente precisou até fazer um mestrado para a gente conseguir um entry level, cara, no Brasil? E isso também é um problema do mercado brasileiro, tá? Do mercado de trabalho brasileiro. Não vou mentir para você, não. Nesse ponto, o exterior é muito melhor. Ele tem uma valorização muito maior das qualificações das pessoas. Então, assim, como a gente tem essa cultura no Brasil, nós somos hiperqualificados. E as empresas no exterior, elas percebem isso. Elas não são bobas nem nada não, gente. A empresa no exterior, ela tá observando isso, sabe? Elas gostam dos brasileiros por uma série de fatores. Tá? Uma série de fatores. Eles sabem que nós temos uma super qualificação e dentro dessa qualificação nós seremos capazes de fazer as tarefas necessárias, as atividades e responsabilidades daquela vaga em específico. Eles sabem que nós trabalhamos muito bem, que nós somos pessoas altamente dedicadas. A gente não tem medo de arregaçar a nossa manga e trabalhar e colocar a mão na massa. Eles estão percebendo isso cada vez mais, sabe? Eles enxergam, como eu falei, as nossas qualificações com valor, às vezes muito mais do que a gente está valorizando as nossas qualificações, eles estão, tá? Eles estão. E quem já mudou de país também é uma pessoa que já está acostumada com mudança, com adaptabilidade. O Got the Job, ele só tem como chegar para você. Porque quando você souber vender tudo isso muito bem, o fato de que você é de outro país, você teve todo esse processo de adaptação que mostra que você ainda é mais qualificada, quando você entende quais são as suas qualificações e valoriza elas, para eles poderem valorizar também, quando você demonstra sua dedicação dentro das empresas que você já passou, você está mostrando para essa pessoa narrativas de autovenda muito boa, o suficiente para ela querer te contratar. Entendeu? Então, assim, eu acredito que muitas vezes a gente está desvalorizando a nossa cultura, o fator da gente ser imigrante, ao invés de olhar todos os pontos positivos que a gente tem a oferecer. Eu, quanto brasileira, sempre utilizei isso a meu favor nas minhas aplicações. Todas as vezes, em toda aplicação. Eu usava isso como um benefício que a empresa ia ganhar. E você precisa fazer a mesma coisa, é parar de se diminuir. É entender que você sendo imigrante brasileira é o suficiente, sim. Isso é mais do que suficiente.